Queridos, esta noite nós vamos iniciar um período aqui na igreja, no culto de domingo, onde é exemplo do que o Senhor tem, às vezes, trazido aqui para nós, uma palavra que ela vai sendo introduzida na igreja. Essa palavra vai sendo introduzida por conta de uma, duas, talvez até 3 semanas. Por quê, queridos? Porque é uma palavra muito ampla, é uma palavra abençoada, e é uma palavra que ela precisa ser digerida pelo Espírito, tinha que ser com entendimento realmente, para que a gente possa crescer na presença de Deus. É uma palavra, querido, de entendimento, que vai trazer um esclarecimento para nossas vidas, para que a gente possa, no nosso dia a dia, poder aplicar a nossa vida em submissão àquilo que Deus tem falado. Então eu queria convidar todos vocês a abrir comigo um texto da palavra muito conhecido, que está na carta do escritor escreveu aos Hebreus, no seu capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Nós vamos meditar a partir do versículo 7, mas eu queria ler a partir do versículo 1 para os irmãos, o texto todo, para que o entendimento dos irmãos pudesse me ajudar, e eu pudesse então, querido, no texto que eu vou falar, já contar com o entendimento da leitura de todos os versículos. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1, o escritor começa a trazer para os judeus o quanto que Jesus era maior do que Moisés. Por quê? Porque o judeu tinha em Moisés a figura do grande libertador, aquele que veio libertar o povo da escravidão do Egito. E aqui, queridos, o escritor de Hebreus, ele fala da diferença de Cristo de Moisés, da superioridade de Cristo de Moisés, mas, ao mesmo tempo, o escritor aqui coloca a nossa vida como quem está saindo do mundo, é como quem está saindo do Egito. Quando você está vindo para Jesus, é como você estivesse também indo para Canaã. Só que Canaã aqui, que ele colocado aqui, é um pouco diferente daquilo que as pessoas cantam. Muitos pentecostais cantam Canaã como se fosse a terra prometida no céu. E aqui Canaã vai falar do passado, do presente, do futuro. E é por isso que eu preciso que os irmãos leiam comigo, para os irmãos terem entendimento a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Quem abriu comigo em Hebreus capítulo 3, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 1: Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que o edificou, pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho e fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confissão e a glória da esperança até o fim. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado praticantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim a confissão que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. Ora, quais os que tendo ouvido o provaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém, querido? Amém ou não? O interessante aqui, queridos, que nós precisamos aqui nesse texto aqui ter, por convicção aqui a palavra de Deus, que eu queria hoje aqui falar com os irmãos, está no fato de que, quando o escritor ele coloca aqui, eu vou repetir, Moisés, o grande libertador, tirando o povo do Egito, Deus usou Moisés de uma forma poderosa. Deus usou Moisés para que Moisés pudesse ser ali um testemunho do Deus vivo. Deus usou Moisés com poder no Egito, aonde ficou aos olhos de todo o povo de Israel o poderio do Deus sobre as quais estavam servindo. Deus endureceu o coração de Faraó. O Faraó passou ali por momentos difíceis, aonde Deus humilhou todos os deuses do Egito e tirou o povo do Egito, um povo abençoado, onde diz a Bíblia, a palavra de Deus, que os egípcios saíam às portas das suas casas, todos destruídos, derrotados pelas pragas, e os judeus iam passando, saindo do Egito, eles entregavam seus bens, entregavam suas riquezas para o povo, e o povo saiu do Egito, com aquele grande milagre da abertura do Mar Vermelho, e quando chega na frente da terra de Canaã, Deus resolve provar o coração do povo. Deus resolve, querido, descobrir o que estava no coração do povo. Então Deus vem e usa Moisés e fala assim: Moisés, pega um de cada tribo, representante das 12 tribos, e envia eles até a terra prometida, para que eles possam verificar que condições se encontra aquele lugar. E aí, queridos, a frustração e a decepção ao retorno daqueles 12 espias, sobre os quais 10 espias viram a terra boa, observavam a terra maravilhosa, mas aqueles 10 espias também viram gigantes, e viram as dificuldades, e anularam todo o poder de Deus. Não adiantou Moisés, Josué e Caleb lutar por aquele objetivo, sobre os quais eles olharam e viram
a possibilidade de tomar aquela terra, Canaã da Galileia, mas Deus, querido, viu que o coração das pessoas, que o coração daqueles homens eram os corações de pessoas que não tinham realmente provado de uma libertação lá dentro do seu coração. Qual é a comparação para os nossos dias de hoje? Como que nós poderíamos falar do texto que o escritor de Hebreus fala aqui, no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 4, e ele vem falando de coisas muito interessantes isso aqui. Você sabe o que é aqui, querido? É a seguinte questão, é que como nós, ou seja, como os judeus saíram do Egito, nós também saímos do mundo. Acontece que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos confessando a Jesus, estamos vivendo uma vida dentro da igreja, e muitas vezes, sem que nós percebamos, o nosso coração, não diferente do que é o coração daquele povo, é um coração que não está totalmente convencido, é um coração que não tem a convicção da sua confissão, e está como aquele povo, caminhando no deserto, andando pelo deserto. Queridos, a Bíblia fala que Deus, ele olhou para a terra de Canaã e falou assim para Moisés: Moisés, este povo não vai entrar na terra de Canaã, eles não estão preparados, o coração deles é um coração duro, eles não estão convertidos, eles vão caminhar pelo deserto por 40 anos, aonde todos de 20 anos acima morreram todos, caíram todos pelo deserto. Mas, queridos, observe uma coisa interessante, é que esse caminhar pelo deserto por um período de 40 anos, Deus nunca ficou ausente, Deus sempre esteve com eles. Queridos, milagres extraordinários aconteciam no deserto, querido. Milagres extraordinários aconteciam no deserto. 40 anos no deserto, querido, aonde, querido, o povo ficou só peregrinando. Você imagine, querido, a necessidade de roupa, de calçado, necessidade de comida, de bebida, de necessidades físicas, quantas coisas eles precisavam de Deus. A Bíblia fala que Deus vinha de noite como uma tocha de fogo para aquecer as pessoas, e vinha de dia como uma nuvem, como uma sombra para trazer descanso para aquelas pessoas ali. 40 anos o povo caminhou no deserto, sob o cuidado de Deus, mas eles não entraram no descanso de Deus, eles não entraram na terra prometida. Dessa mesma forma, existem pessoas que estão dentro da igreja, que confessam a sua fé, mas que ainda, por não ter um coração totalmente entregue a Jesus, estão provando dos benefícios de Deus, mas não estão provando. Desculpa, querido, estou com um resfriado muito forte, estou com dificuldade aqui hoje, mas Deus vai dar vitória, os irmãos, me desculpa. Queridos, preste atenção, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão recebendo o cuidado de Deus, como recebiam o cuidado de Deus aquele povo no deserto. Deus está com eles, Deus está ajudando eles, Deus está mantendo eles, mas falta algo, querido, falta uma experiência maior, falta, querido, um contato maior, falta, querido, algo muito, muito maior sobre a sua vida, e que por consequência disso, está no coração das pessoas. As pessoas estão com o coração, mas um coração não totalmente voltado para Deus. Por isso que eu queria ler de novo aqui, o capítulo 3 de Hebreus, a partir do versículo 7 agora. Vamos lá comigo. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém?
Amém ou não? O interessante é que aqui, o que o escritor está dizendo aqui? Ele não está aqui nesse texto, que sobre hipótese alguma, dizendo o seguinte: olha, vossos pais me tentaram lá no deserto, e eles viram o quanto que eu fui duro com eles, o quanto que eu pesei a minha mão sobre eles, o quanto que eu ralei eles, o quanto que eu fiz eles sofrer no deserto. Olha aqui para mim, o texto não fala isso. O texto não fala isso. O texto fala aqui, e arremete aqui, para uma igreja, que é uma igreja volúvel, que é uma igreja que ela não tem experiência positiva de andar com Jesus, de viver com Jesus, de ter o Espírito Santo fazendo parte da sua vida, de ter suas decisões, todas elas colocadas em Jesus, de ter realmente a experiência de acordar de madrugada com o Espírito Santo falando para ele: olha, meu filho, vai orar por isso, de ter a experiência de estar num lugar e Deus falar com ele, e ele ouvir a voz de Deus no seu ouvido, de ele ter uma comunhão com Deus, de ele ter, querido, a visão de Deus, de ele ter a revelação de Deus. Não é a percepção, mas a revelação de Deus. O texto aqui não está dizendo o seguinte: olha, o povo, ele endureceu o coração no deserto, e eles viram o meu castigo. Não está dizendo isso. Olha o que diz aí, vamos de novo. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Eles viram por 40 anos o quê? As minhas obras. Você pode procurar o texto, a revelação é positiva. Agora, querido, existem muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo sem ter intimidade com Deus, por conta de uma dureza de coração. Mas o que faz essas pessoas muitas vezes, querido, não mudar de vida? O que faz muitas vezes essas pessoas não buscar um relacionamento genuíno com o Espírito Santo? O que faz essas pessoas viver isso? O que faz as pessoas não provar do novo nascimento, da experiência sobrenatural de receber Jesus, o Espírito Santo, dentro do seu coração, fazer você uma nova criatura? É que muitas dessas pessoas têm o coração duro, mas mesmo assim, eles estão vivendo dentro da igreja, e eles estão vendo o poder de Deus, estão sentindo o poder de Deus, estão vivendo, querido, sobre a nuvem. A nuvem está sobre todos. Todos estão debaixo da nuvem. Todos estão debaixo da glória de Deus. As pessoas veem os milagres, vê Deus tomando conta, vê Deus abençoando, vê Deus fazendo, vê Deus agindo, vê Deus interagindo no meio da igreja. As pessoas veem Deus, como diz aqui no texto. Versículo 9, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Eles viveram isso dentro da igreja. Mas o que aconteceu? Todos tombaram. Todos tombaram. E ninguém entrou na terra prometida. Ninguém entrou no descanso de Deus. Por quê? Porque viveu uma vida, querido, aonde? Onde você obtém uma vida onde você é parcial com Deus. Deus é parcial com você. Você tem uma vida com Deus onde você se relaciona pouquíssimo com Deus. Deus se relaciona pouquíssimo com você. Uma vida onde você tem um relacionamento com Deus, que é um relacionamento baseado em querer mostrar para as pessoas, Você faz, mas você não faz.
Você sabe, querido, quando você vem para a oração e você perdeu uma hora na oração. Você sabe quando você veio para a oração, você ficou na oração, você não conseguiu nem se concentrar em Deus. Eu não estou aqui como juiz, mas eu prefiro aqui chegar na igreja, subir para cima e orar. Por quê? Para mim não constranger as pessoas. Porque às vezes eu vejo que pessoas estão na igreja na sexta-feira, às vezes as pessoas estão na igreja sexta-feira e eles não estão movendo a boca. Eu penso, deve estar orando no Espírito. Eu vejo pessoas às vezes na sexta-feira aqui na oração, passando o dedo no celular. Eu falo, puxa, pode estar vendo versículo, mas versículo. Eu não estou aqui para julgar as pessoas em relação a isso. Não é isso que eu quero dizer. Não é o fato que Deus está aqui para poder julgar as pessoas. Não é julgar as pessoas, é cada um. Mas, querido, a pessoa, o ser humano, ele sabe quando ele está e ele não está bem. Amém ou não, querido? Vocês concordam comigo, amém ou não? Meus queridos, eu sou pastor, estou falando para os irmãos. Eu já falei uma vez aqui, vou repetir. Teve um dia que eu fiquei uma hora na presença de Deus. Quando foi uma hora, eu parei um pouco. Eu refleti, pensei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, essa tem que ser de joelho. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque faz uma hora que eu estou aqui, eu não consegui ter uma comunhão sincera com o Senhor. Eu vou começar tudo de novo. Por quê? Porque eu perdi essa uma hora, eu perdi. Agora, querido, o inimigo, ele tem muitos meios, circunstâncias para vir, para subjugar, para atacar a nossa vida. Agora, querido, fala para mim, a minha vida, ela mudou? Ela não mudou. Eu continuei recebendo de Deus, eu continuei tendo continuei recebendo de Deus, querido, as coisas que Deus estava fazendo para mim. Os benefícios continuam. Mas, querido, nós precisamos estar atentos a isso. Porque a palavra fala, olha, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos a minha obra. Por isso, diz o versículo 10, me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram. Aonde? Em seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Agora, qual que é o erro que ele está dizendo aqui? Estes sempre erram e não conheceram os meus caminhos. Conhecer os caminhos de Deus, querido. Puxa, que maravilhoso. Você sabe que eu estava estudando essa palavra aqui. E aí eu fui lá para Josué. Eu vou falar um pouco disso agora, mas isso vai ser para a semana. Eu fui lá para Josué. E Josué, meus queridos, ele foi o sucessor de Moisés. Deus falou com Josué, capítulo 1. Josué, esforça, tem bom ânimo, busca a minha presença, medita na minha lei, de dia e de noite. E por consequência falou muito para Josué. Mas Josué capítulo 5, o dia que ele foi consagrar a vida dele, e ele foi subir para o monte, como Moisés, Josué subiu para o monte consagrando a vida dele. O Senhor apareceu para ele, e o Senhor falou para Josué, Josué, eu tenho algo para te falar para você, que é muito importante. Eu queria compartilhar com vocês Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Eu espero que eu tenha aqui memorizado bem. Josué capítulo 5, versículo 13. Vamos lá comigo. Josué capítulo 5, versículo 13.
Amém? Olha o que diz Josué capítulo 5, versículo 13. Ora, estando Josué pé de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se a Josué a ele e perguntou: és tu dos nossos ou dos inimigos? E respondeu ele: nenhuma e nem outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor aos seus servos? Respondeu o comandante do exército do Senhor a Josué: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Amém ou não? Amém ou não, querido? Olha para os irmãos ver que lindo a experiência de Josué diante de Deus. Josué consagra a sua vida. Josué vai, busca a Deus e ora a Deus. E quando Josué chega diante do muro de Jericó, aparece um homem enviado de Deus, um anjo de Deus. E Josué vai perguntar para aquele homem: quem é você que está com essa espada? De que lado você está? Você é nós do lado dele. O homem falou: nem de um e nem do outro, mas eu vim para te ajudar, eu vim para liderar, eu vim para estar à sua frente. O que é que o Josué fez? Imediatamente, Josué se prostrou diante daquele homem. Se prostrou diante daquele homem ali. E Josué falou assim: ó, daqui por diante, você é o primeiro, eu sou o segundo. Daqui para frente, eu não estarei mais na frente de nada. Eu serei sempre o segundo. Eu vou me submeter a você. Meus queridos, eu nunca tentei para isso. Eu nunca tentei para isso, nesse texto da palavra de Deus aqui, eu nunca tentei. Porque a palavra de Deus, a palavra de Deus diz aqui no versículo 14, respondeu ele: nenhuma outra, mas venho agora como comandante do exército do Senhor. Comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? E respondeu o Senhor: a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Sabe, queridos, o texto de Hebreus, versículo 10, o Senhor fala assim, ó: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram. Estes sempre erram. Aonde? Aonde que erram? Em seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você está conformado com a experiência que você tem de Jesus? Queridos, nós poderíamos nessa noite nos conformar com a experiência que nós temos de Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Jesus conhece você. Meus irmãos, a Canaã, o lugar do descanso que o Senhor tem para nós, querido, é o lugar onde nós poderíamos provar de muitos outros benefícios, muitos maiores ainda. É provar o descanso do Senhor. Sabe, querido,
Deixa eu me recorrer aqui, aquilo que eu anotei aqui, para a gente poder caminhar. Olha, um princípio que nós devemos ter é temer ao Senhor, amém ou não? Os cristãos de hoje podem entrar em sua herança espiritual em Cristo e desfrutá-la. É preciso ter cuidado para não duvidar da palavra de Deus. Deixa eu retornar aqui. Quando a Bíblia fala de descanso, quando fala de Canaã, descanso, está falando aqui de herança, amém ou não? Então quando você vai se encher de Deus, você vai pegar uma herança. Canaã é uma herança. Então vou voltar ao assunto aqui. Os cristãos de hoje podem entrar na sua herança, na sua Canaã espiritual em Cristo, desfrutá-la. É preciso ter cuidado para não duvidar da palavra de Deus, pois ela só pode cumprir os seus propósitos quando ela é acompanhada pela fé, amém ou não? Quando ela é acompanhada pela fé. As argumentações desse texto aqui é apresentada por vários propósitos. Primeiro, Deus ele concluiu a sua obra e descansou ao sétimo dia, amém ou não? Esse é um descanso. Segundo, os judeus entraram em seu descanso. Terceiro, muito depois, disse Deus que ainda haveria um descanso disponível para o dia de hoje, que estará no Salmo 95. Ainda está à disposição. Isso significa que Josué não conduziu Israel ao verdadeiro descanso. Mesmo quando Josué entrou na Canaã da Galileia, ele não conduziu o povo ao seu total descanso. Deixa eu ler aqui, depois eu vou explicar para os irmãos. Vamos continuar. O descanso para Israel em Canaã é um retrato do descanso espiritual que encontramos em Cristo. Quando nós, presta atenção, quando nós entregamos a Jesus a nossa vida, quando nós chegamos a Cristo pela fé, primeiro, encontramos o descanso da salvação, amém ou não, querido? Vamos lá comigo em Mateus 11, Mateus 11, ou seja, quando você recebe Jesus, primeiramente, você alcança o descanso da salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28, vamos ver comigo, o que diz aí? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, amém ou não? Ou seja, Jesus está dizendo em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele completa, e eu vos aliviarei. Se você olhar para esse aspecto aqui, é impossível ser cristão e ter uma vida cansada, e ter uma vida onde você esteja perto do estresse. Por quê? Porque não tem como. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está dizendo, e eu vos aliviarei, amém ou não, querido? Aí, quando nós entramos nesse descanso, aprendemos dele e passamos a obedecer ele pela fé. Aí então nós desfrutamos do descanso da submissão, que é outro descanso. Quando você se submete a Jesus, você começa a obedecer a Jesus, você entregou tudo para ele, aí você passa a receber o benefício do descanso, da submissão a ele, que está no mesmo texto de Mateus 11, só que agora o versículo 29 e 30 aqui fala o seguinte, olha, versículo 29 e 30 que fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, amém ou não? O primeiro descanso então que a pessoa, ela recebe como herança de Jesus, é quando ele entrega a sua vida para Jesus, e ele entrega todo o seu fardo, ele entrega tudo para Jesus. Aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai vir
E Jesus vai então dar o descanso para ele. Agora, querido, o descanso da alma, o descanso, querido, da alma, das coisas que ficou por ocasião das opressões da vida, por ocasiões dos traumas da vida, por ocasião das doenças da alma, querido, aí ele só consegue se ele conseguir, pela fé, obedecer a Deus. Aí então ele vai desfrutar do descanso, da submissão, que está no versículo 29 e 30, que fala: tomai sobre vós o meu jugo. O que é isso, querido? Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, aqui já é um ato de obediência. Você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para Jesus, Ele retirou o fardo, Ele retirou o peso, você foi transformado por Jesus. Presta atenção, você não pode ficar parado, você tem que buscar mais. E como que você vai buscar mais? Através de uma vida de submissão e obediência à palavra de Deus, que ele fala o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, tomai sobre vós o seu jugo e aprendei de mim. Qual é a sugestão para essa palavra aqui? Amém ou não, querido? Quem está comigo, diga amém. Amém. Qual que é a sugestão para essa palavra aqui? Olha, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Precisamos aprender de Jesus. Precisamos aprender. Você sabe que muitas vezes, amados, nós somos cristãos, mas ainda queremos fazer ao nosso modo. Eu conheço muitas pessoas dentro da igreja que ainda quer resolver as questões da mesma maneira. Eu conheço pessoas na igreja, querido, que às vezes pessoa que já está há muitos anos na igreja. Outro dia um pai chegou em mim, conversando comigo, é crente há muitos anos. Ele falou assim: pastor, tem algo no meu coração que eu ainda não consegui tratar. Eu falei: o quê? Eu disse: pastor, se alguém relar a mão no meu filho na escola, se acontecer qualquer coisa na escola, eu vou lá e eu arrebento. Ele está na igreja faz muitos anos. Eu falei: rapaz, você não sabe a legalidade que você está entregando na mão do diabo. Eu acho que nenhum pai deve ser um pai banana, ficar ileso a nenhum ato de violência. Deve-se tomar uma providência, mas, meu querido, a sua palavra é uma palavra que ela não cabe dentro do vocabulário de Jesus. Não cabe dentro. Meus irmãos, vocês conhecem a história. Minha esposa e eu fomos passear para Santos, Praia Grande. Levamos a minha sogra. Minha sogra é uma senhora abençoada por Deus. Nunca tive nenhum problema. Não é porque ela morreu, ela sabe. Eu sempre falei para ela que ela é como uma mãe para mim. Ficamos no quarto, numa kitnet, lá na Praia Grande. Querido, você imagina a festa, a farra, aquele calor, sem ar-condicionado, ventilador soprando ar quente, e nós ali naquela farra. Querido, a cidade de Santos estava cheia, não achava refrigerante gelado. Ela andou mais de 1 hora até achar uma guaraná gelada para levar para mim. E a gente naquela harmonia, na praia. A minha sogra vai atravessar na faixa do pedestre, o ônibus parado, outro carro parado, é atropelado por um rapaz bêbado numa moto. E matou minha sogra. Meu querido, a minha vontade era muito grande ali. Mas quando nós acompanhamos no hospital e chegou de madrugada, veio, infelizmente, o atestado óbito que ela tinha morrido. Nós chegamos lá na cadeia da cidade de Santos para levar o documento para atestar que ela estava morta. O rapaz estava lá, junto com a mãe dele, que era PM, a sogra PM, tudo entre os policiais, estava lá numa boa. Aí o escrivão chamou o investigador, deu voz de prisão para ele. Aí o rapaz chegou lá, olhou para minha esposa e começou a chorar e pediu perdão. A minha esposa abraçou ele, perdoou ele, orou para ele. Oramos para ele, eu só falei para ele: meu querido, não faça mais isso, você matou uma avó, uma mãe, uma senhora de bem que veio passear, e você está bêbado, e foi muito imprudente, não faça mais isso, você poderia estar morto também.
E naquele momento nós liberamos ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Liberamos ele, ou melhor, deixa eu falar uma coisa para você. O problema aqui, meus amados, é que muitas pessoas querem resolver as coisas ao seu modo. E não é assim que funciona. Primeiro passo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, o que significa? Entrega para mim o seu fardo, entrega tudo para mim, que eu vou aliviar vocês. Aí é o primeiro descanso. O descanso onde você aprende a obedecer a Deus. Aí o outro benefício, ele vai vir com a submissão. É isso que a palavra está dizendo lá, o escritor de Hebreus. O povo foi salvo do Egito, o povo ficou no deserto, o povo tentou a Deus, o povo desobedeceu a Deus, o povo teve o cuidado de Deus, mas não teve a experiência de Deus, que foi a experiência que tomou início sobre a vida de Josué. Josué, meus irmãos, ele assumiu toda a obra por conta do Moisés. Deus falou com ele, e quando Josué chega diante de Deus agora, para entrar em Jericó, para tomar Jericó, aparece um homem com uma espada na frente dele. E quando o homem declara: eu sou enviado do Senhor, o que ele faz? Ele se prostra. Ele se prostra diante do homem e fala o seguinte: olha, o que você quer que eu faça? O homem falou para ele: olha, tira as sandálias do seu pé, porque o lugar é santo. Você tem que ser humilde. Você precisa ser humilde, Josué, porque se você não for humilde, você não vai conseguir. Agora, irmãos, nós estamos vivendo numa visão de cuidado, que cada um tem que cuidar de um. Que interessante isso. Para um pouco na sua mente, viaja um pouco na sua mente. O Josué não entrou sozinho. Por que o Josué não entrou sozinho? Por que Deus teve que mandar um homem lá para ele? Por que Deus mandou um homem, querido, para estar junto com Josué? Porque Moisés estava morto. Deus falava com Moisés? Falava, como nunca falou com nenhum outro homem. E Josué? Josué ia falar com Deus igual Deus falou com Moisés? Não. Josué teve agora que falar com um homem que Deus colocou lá. O que você acredita não está aí na Bíblia. Josué olha para ele, estava com uma espada. Quando Josué olhou para a espada, Josué falou: você é do lado de lá, do lado de cá. O homem falou: nenhum nem o outro, mas eu fui enviado pelo Senhor. Josué se prostrou e falou para ele: escuta, o que você vai fazer? Eu vou comandar tudo, eu vou ser o primeiro e você vai ser o segundo. Não tem problema. Aí, o que você quer que eu faça? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está, ele é santo. Você precisa ser submisso. Você nunca vai provar do descanso, da submissão, se você não aprender com Jesus. O texto diz, no versículo 29 de Mateus capítulo 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe o que é descanso para a alma diante de Jesus, irmão? Não ter medo. Tem muitas pessoas: eu estou com medo de discipular, pastor. Eu estou com medo, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Está faltando descanso. Você precisa provar, sabe do quê? Você precisa provar do fruto, do descanso, da submissão. Que é, primeiro, você recebe Jesus, entrega tudo para Ele, e agora você vai aprender dEle. Aprender com Jesus, como Jesus faria. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você chegar na quarta-feira na sua célula, você que é líder de célula, falar assim: olha, se Jesus estivesse aqui hoje, como ele ia fazer essa célula? Ou no sábado, antes de você abrir a sua célula, você fala assim: Jesus estivesse aqui, como que ele ia tratar as pessoas aqui?
Se você não é líder de célula, mas você vai numa célula de quarto ou no sábado, você deve pensar: se Jesus fosse numa reunião, como será que Jesus ia ir nessa reunião? Como que Jesus ia chegar lá nessa reunião, será? Irmãos, nós só vamos conseguir receber o benefício de desfrutar do descanso da presença de Deus, que é a submissão, se nós entendermos Mateus 29 e 30, capítulo 11, 29 e 30, que fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, queridos, lá no versículo 10 de Hebreus, capítulo 3, ele está dizendo: por isso me indignei contra esta geração, e distes: estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. O escritor está dizendo: eu me indignei contra esta geração, porque eles sempre erram em seus coração, em não me conhecer e não conhecer os meus caminhos. Agora, querido, o texto fala: aprendei de mim, aprendei de mim, aprenda comigo. Quer dizer, queridos, o Espírito Santo está falando hoje aqui: olha, o que é que eu vou falar que o Espírito Santo está falando para você nessa noite aqui? Eu vou ler para você. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações. Querido, Deus está tratando hoje com todos aqui, mas é preciso que você tenha um coração livre. Se você não tiver com o coração disposto nessa noite, o pastor só está tomando o seu tempo. Agora, se você tiver com o coração disponível nessa noite, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Agora, querido, vamos aumentar esse ciclo aqui. A pessoa obedece, ou seja, quando nós chegamos a Cristo pela fé, encontramos descanso e salvação, Mateus 11, 28. Quando entregamos e aprendemos a obedecer pela fé, desfrutamos do descanso da submissão, Mateus 11, 29 e 30. Agora, continua, sabe o que continua? O primeiro, quando fala que você alcança o descanso da salvação, você sabe o que significa isso? É a paz com Deus. Que sabe onde está isso? E está em Romanos 5:1, vamos lá comigo. Romanos 5:1. Vamos lá comigo. Cada apóstolo Paulo, Romanos 5:1. Ou seja, vou repetir. O primeiro aqui, que fala o seguinte, olha: quando nós chegamos a Cristo pela fé, encontramos descanso e encontramos salvação. Mateus 11, 28, que diz, querido, que o fardo é leve e o jugo é suave. Agora, querido, o que isso representa? Representa primeiro a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 fala o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Amém ou não, querido? Amém ou não? Então eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu quero ler o versículo, né? Mateus 11, eu vou ler de novo o versículo, que fala o seguinte, ó, primeiro, Mateus 11, primeiro, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que é que significa isso? Quando nós chegamos a Cristo pela fé, encontramos descanso e salvação. Que o escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não? Primeiro, você chega até Jesus, você alcança a salvação, e você então encontra aqui a paz com Deus. O segundo,
Quando nós aprendemos e obedecemos pela fé, desfrutamos do descanso da submissão. Que significa, querido, o que é isso? A paz de Deus, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 8. Vamos lá comigo, querido. É importante isso aqui. Filipenses, é um aprendizado, querido. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 8. Então, primeiro, temos a paz com Deus. Em segundo, nós temos o quê? Um pouco diferente. Temos a paz de Deus, que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8, que está escrito assim, olha: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Agora, olha para os irmãos ver que interessante. A Bíblia está dizendo: você recebe Jesus, você alcança o benefício de Deus. Amém ou não? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você recebe Jesus, você já recebe o benefício da salvação. Automaticamente, o que acontece? Acontece o texto lá de Romanos. Você consegue então ali a paz de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, você recebeu Jesus, você recebeu o benefício da salvação. Agora você quer receber o benefício da submissão a Deus, de você se submeter a Deus, de você ser uma pessoa que através da sua fé, você vai obedecer a Deus. Aí então, você vai receber não mais a paz de Deus, né? Como está dizendo aqui, mas você vai receber o quê? Você vai receber a paz de Deus, ou melhor, lá em Romanos fala paz com Deus, aqui fala a paz de Deus. Agora o interessante, querido, que aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de como que você vai receber isso. Como que eu vou receber? Pastor, parece que o senhor está falando grego nessa noite. Não, a palavra é simples. Você tem que entender, querido, que você, quando você recebe Jesus, você dá um primeiro passo. Aí depois você tem que dar o segundo passo, tem que dar o terceiro passo, tem que dar o quarto passo. Você tem que caminhar na direção de Jesus. E hoje, querido, a igreja, ela vive hoje, presta atenção, a igreja vive hoje uma perspectiva de crescimento. Então eu preciso crescer, você precisa crescer. Jesus tem que crescer dentro de mim, eu tenho que crescer na minha comunhão. Eu não posso me dar o luxo de ser o mesmo pastor que eu era o mês passado. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu não posso me dar o luxo, querido, de ficar estagnado. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter mais intimidade, eu tenho que ser um pouco mais, querido. Isso num crescimento que não está condicionado àquilo que eu vou fazer, mas está condicionado àquilo que eu vou ser diante de Deus. Às vezes eu posso até diminuir o tempo de oração. Às vezes eu posso até diminuir algumas atividades minhas, como aconteceu nesse final de semana. Eu vou compartilhar aqui porque eu acho que é para crescimento. Vocês conhecem o Adilson Denis, o Dil, a Cristiane. O Dil fez um jejum aqui de 30 dias, ficou parecendo um corpo seco aqui, tão magro que ele estava. 30 dias de jejum sem comer nada. Pela célula, agora já está recuperando a bochecha, está ficando de novo. Querido, ele fez 30 dias de jejum pela célula, pelo Natanael dele. Quando chegou na semana no Natanael, começou a ferver tudo. Eu tive que 2 vezes com a pastora lá, orar pelos dois. Por quê? Porque Deus falou conosco, falou com a pastora, vai lá e vai orar por tudo que estava acontecendo. O Natanael dele ontem foi uma bênção o Natanael dele. Mas querido, a luta foi uma luta muito difícil, para que ele pudesse chegar até ali.
Agora, querido, presta atenção para você ver. Poderia falar assim: fez o jejum, orou, as coisas vão acontecer automaticamente. Não vão acontecer. Ele orou a Deus, buscou a Deus, buscou a Deus. Mas eu tive até um entendimento quando eu estava falando com um casal na sexta-feira. Eu tive um entendimento. E eu fiquei mal. Sabe por quê? Porque eu pensei, tudo que está na costa do Gil e da Cris essa semana aqui, tudo que eles estão passando, era para mim estar passando. E por que eu não estou passando nada disso? Sabe por quê? Porque eles são os pastores da Rede Roxa. O que a Rede Azul passou lá no Natanael, o Irone, a Leonice, o pessoal, eles passaram talvez as mesmas lutas lá na Rede Azul. Por que eles estão passando isso? Eu não estou passando por isso. Eu estou passando junto com eles, mas eles que estão passando. Agora, querido, no próximo Casa de Paz que vai ter, que agora vai mudar de Natanael para Casa de Paz, o Dio já ensinou a célula dele. É a célula dele que vai fazer agora. O Dio não vai mais comparecer, a Cris não vai comparecer. Ela não vai ter que fazer mais essa caixinha aqui com o MDA, ela não vai ter que fazer mais isso, agora vai ser cada rede, agora vai ter que pegar, e cada célula vai crescer, e é assim que as coisas vão indo. Agora, por que eu estou dando esse exemplo para você aqui? Porque para mim ter minha comunhão com Deus, às vezes pode até que aquilo que eu fazia eu deixo de fazer, pode até que a minha vida diminuiu, querido, a minha intensidade daquilo que eu fazia, porque o que a Rede Azul passa, o que a Rede Roxa, o que a Rede Amarela, com a Rede Vermelha, a Laranja, a Verde, a Branca, o que as redes todas elas não passam hoje, querido, estava tudo em cima da costa do pastor, e o pastor não dava conta, quer dizer, então hoje, o que mudou, querido, nesse sentido aqui, mudou que não está nas minhas costas literalmente, mas que nós estamos juntos, pai, o que um vive aqui, o que o outro vive aqui, o que o outro vive lá, na medida que as coisas vão chegando, as coisas vão indo, a gente vai fazendo. Então, para um pouco e pensa, eu não estou dizendo nessa noite aqui, que você vai ter agora que perder a sua vida por conta disso, mas meu amado, preste atenção em nome de Jesus Cristo, você teve o benefício de ir, primeiro, receber Jesus na tua vida, e você passou pelo descanso da salvação, aí, o que aconteceu? Segundo o apóstolo Paulo fala em Romanos 5:1, você teve paz com Deus, mas aí depois você foi, entregou a sua vida, aprendeu a obedecer a Jesus pela fé, aí você passou pelo descanso da submissão, aí você passou então, diferente, a ter a paz de Deus. Para quê? Para que não aconteça ao que o escritor de Hebreus fala em 3:10. Este povo, essa geração, eles sempre erram em seu coração, não discernindo, não conhecendo o meu caminho. Eles não conhecem o meu caminho, vai ficar sofrendo como se estivesse num deserto, e não entra no benefício do descanso da submissão, meu amado. Meu querido, quanto mais próximo de Jesus você chega, mais você entende que você precisa dele, mas acontece uma coisa muito maravilhosa, quanto mais próximo de Jesus você chega, mais ele te acolhe, mais ele te abraça, mais ele toma conta da tua vida, mais ele vai dirigir a tua vida. Meus queridos, preste atenção. Eu sei que tem algumas pessoas que falam, pastor, sempre dá testemunho e refere a sua vida a coisas que a gente conhece, querido, não importa o que você diga. Eu estava um dia na minha casa, junto com a minha esposa, muito triste, muito chateado. Por quê? Porque eu tinha deixado a minha empresa, tinha perdido tudo, estava morando mal, e por consequência de estar morando mal, Satanás estava usando algumas pessoas para me afrontar.
Eu estava mal, aquele, muito mal. Aí chamei minha esposa, falei para minha esposa assim, olha, eu não estou querendo justificar, mas eu não quero morar mais aqui nesse bairro. Eu quero sair desse bairro. Aí nós fomos ver a minha casa para alugar, eu alugava lá na época por R$300. A casa que eu queria alugar custava 600. Falei assim, puxa vida, não tem como trocar aluguel por aluguel, né? Tá. Eu falei para minha esposa, escute, nós vamos orar a Deus, porque eu não quero mais morar aqui. Falei assim, nós vamos orar junto, nós dois. Irmãos, passou 3 dias, ligou um camarada, lá do Rio Grande do Sul para mim, e falou assim, pastor, estou em depressão, estou mal, eu não tenho força para andar, minha perna está pesando 30 quilos a mais cada uma, estou mergulhado, estou trancado num quarto, o que o senhor pode fazer para mim? Eu falei, meu filho, amanhã eu vou estar aí. Fui até Campinas, peguei um ônibus, viajei a noite inteira, cheguei em Porto Alegre, na manhã do outro dia, bati na casa do rapaz. Pastor, você veio mesmo, eu vim. Fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, junto com ele. De manhã, à tarde, à noite, junto, falando do amor de Deus, falando com ele, ajudando ele. Quando eu vim embora, ele estava bem, muito bem. Aí quando eu cheguei em casa, minha esposa falou, olha, o pastor Carlos veio aqui. O que ele veio fazer? Ele veio trazer uma proposta. Qual que é a proposta? O pastor Severino, que era dono da casa que eu moro hoje, quer trocar a casa dele com a minha, que seria minha. Aí eu pensei, mas como é que pode? Eu não tenho nem escritura da minha casa. A minha casa tem um valor muito pouco, embora fosse uma casa bem arrumadinha. Como é que eu posso? Falei, vou conversar com ele. A hora que eu fui conversar com o pastor Severino, que eu ia puxar algum argumento, ele já falou assim para mim, eu sei quanto vale a sua casa, sei que não tem escritura, eu pago 45 só, eu estava pensando em 35 na época. Ele falou, só pago 45. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu quero 20 de volta na minha. Eu falei, o quê? 20 mil de volta na sua? A casa que eu moro hoje. Eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço? Meus irmãos, vocês sabem como é que é comprar carro no estacionamento. Eu tinha comprado um carro no estacionamento, Cola Veículos, e tinha pagado 12 mil no carro que eu tinha comprado lá. Aí, 3 meses eu voltei lá e falei assim para o Cola, meu amigo, eu não sei o que você pode fazer por mim, mas aconteceu assim, 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 rapaz, eu preciso de 20 mil, eu paguei 12 no carro, o que você faz para mim? O cara que tem estacionamento, ninguém faz um negócio se não for para ganhar dinheiro. Aí ele falou assim, Duran, eu senti algo em você, eu vou ajudar você. Pegou o telefone, ligou para a mulher e falou assim, escuta, aquele Corsa branco que você quer, ele está agora. E o cara quer 12 mil dele. Você quer comprar mesmo? Falei assim, espera que eu estou indo. Vendi o carro por 12 mil. Eu paguei 12 mil no estacionamento, rodei 3 meses com o carro e o cara me pagou 12 mil. Aí eu falei, puxa, o cara quer 20, faltava 2 dias. E eu estava com medo do pastor perder a revelação do Espírito. E não, entendeu? Aí que eu tinha um outro carro, que era uma bomba. Hoje, se você tem esse carro, não estou falando que o seu carro é bomba, o meu era bomba. Ele tinha um Tempra 16 válvulas, que já tinha feito o motor umas 3 vezes nele. Eu em Campinas voltava no guincho, com o carro. Motor Tempra 16 válvulas, que bomba, misericórdia. Não gosto nem lembrar. Aí cheguei no Tuta, o outro cara que tem estacionamento, que eu falei, agora não posso pro Cola, né? É muita esmola. Aí cheguei no outro que era amigo meu, eu falei assim, Tuta, cara, quanto vale esse carro de tabela? Ele falou assim, de tabela vale uns 12 mil de tabela, mas ninguém compra, ninguém quer esse carro, nem
Mas nem por reza braba não quer. Eu falei, vamos supor, eu sei que você é o vendedor de excelência, você vende templo como ninguém. Eu só conheço o Mogi Guaçu que vende templo, é só você. Olha para você ver a mentira. Com fé também. Eu enchi a bola dele. Nem sei se ele vendia templo. Aí ele pegou e falou assim, olha Roberto, se eu fazer uma oferta para você, eu não vou perder o amigo. Eu falei, não. Pode falar o que você quiser. Se ele falar, dou 5 mil, fala, está feito. O carro valia quase 12, tá aberto. Ele falou, pago 8. Sério? Eu pago 8. Eu falei, está vendido. Ele falou assim, não vou mais pagar 8 não. Eu falei, por quê? Porque eu chutando muito pouco, você aceitou rápido. O carro tem alguma coisa. Eu falei, não, contei a história. Ele falou assim, não, tá pago 8 mil. Vendeu no outro dia por 13. É assim que funciona. Vendeu no outro dia por 13. Falou para mim, ó, você falou que eu era bom vendedor, vendi no outro dia por 13. Deixa eu falar uma coisa para você. Conclusão. Comprei a casa que eu estou morando hoje. Olha aqui para mim. Presta atenção, o meu testemunho não é no valor, nem na casa. Sabe qual é o meu testemunho? Eu falei que eu ia orar. Não deu tempo de orar. Mas eu corri lá para o Rio Grande do Sul fazer a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu nem orei. Deus olhou para o meu coração e entregou a casa que eu estou morando hoje na minha mão. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus queridos, vamos voltar um pouco aqui. Vamos voltar. Primeiro benefício, você tem o quê? Deixa eu falar aqui para não me perder. Primeiro benefício, você tem a paz com Deus. Você reconcilia a sua vida, você aceita Jesus, você tem a paz com Deus. Aí você vai obedecer. Jesus é diferente. Você tem a paz de Deus. Paz com Deus é uma, a paz de Deus é outra. Porém, o texto de Filipenses, para mim encerrar, o que é que diz aqui o Filipenses 4, a partir do versículo 6, fala o seguinte, olha, não andeis ocioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite, querido. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Querido, eu espero que você esteja entendendo aqui a importância que nós crescemos sobre aquilo que Deus tem falado no nosso meio. Queridos, o deserto, você tem, o escritor de Hebreus está dizendo, você tem o poder de Deus, mas irmão, você não pode permitir que o seu coração te engane. Por isso, querido, eu queria fazer uma oração com você, onde você está mesmo aí. Onde você está mesmo. Aí onde você está. Eu quero que você feche os olhos. Onde você está. O escritor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 10, ele fala: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ah, meu querido, nessa noite o Senhor revela o teu coração um caminho de paz, um caminho de comunhão, um caminho de entrega, um caminho de amizade. Oh, Sheri andará cantará machude balamassara cantará. Nessa noite, meu querido, o Senhor te chama. Ele diz assim:
filho meu, saia da superficialidade. Filho meu, saia do comodismo. Filho meu, vem para os meus braços. Vem para os meus braços, filho meu. Eu quero revelar coisas grandes, coisas firmes, que você ainda não sabe. Oh, filho meu, filho meu, entrega o teu caminho, entrega tudo, entrega as suas dúvidas, entrega as suas limitações para mim nessa noite. O Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você nessa noite: deixa eu ter paz com você. E você vai ter a minha paz. Oh, o Senhor chama você nessa noite. O Senhor está chamando você nessa noite. O Senhor está convidando você nessa noite para tirar de você o espírito de miséria. O Senhor está chamando você nessa noite, meu querido, para sair do deserto, para sair do deserto, para você mergulhar no rio de Deus. Oh, o Senhor quer te tocar nessa noite. Arthurzinho, paga para mim. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Só deixa aqui na frente, só. Deixa aqui na frente. Isso. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Deixa o Senhor te tocar nessa noite, meu amado. O Senhor se apresenta na tua vida, ouve bem. O Senhor se apresenta nessa vida, nessa noite, como aquele homem que se apresentou na vida de Josué, diante daquela muralha intransponível. E nessa noite o Senhor tem uma espada. O Senhor tem uma espada nessa noite. O Senhor tem uma espada nessa noite. Ele está dizendo assim para você: filho meu, vem comigo. A sua luta é a minha luta. A sua vitória é a minha vitória, filho meu. O Senhor está falando para você nessa noite, líder de célula, que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar poder, vai te dar autoridade. O Senhor está dizendo nessa noite que você vai romper, meu amado. O Senhor está dizendo nessa noite: olha, as pessoas vão olhar para você, vão ver você, e não vão reconhecer você, porque o Senhor diz nessa noite: eu te tomo pela tua mão, eu te levanto, e te digo que tu és meu. Oh, nessa noite, meu amado, o Senhor diz para você: acredita em mim, entra no meu descanso, entra no meu descanso nessa noite. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo nessa noite, meu querido, você vai ter paz com Deus. O Senhor está dizendo nessa noite: aprenda de mim, aprenda de mim, aprenda comigo, deixa eu resolver as suas questões,
deixa eu resolver a tua vida. O Senhor está dizendo essa noite: deixa eu resolver a tua vida, e você vai ter a paz de Deus, e ela excede todo o entendimento humano. Ela vem nessa noite, querido, a paz de Deus, ela vem nessa noite, ela toma a tua alma, ela toma o teu espírito, ela toma a tua vida. Você vai provar, querido, de uma força propulsora, do dínamo de Deus, do poder extraordinário sobre a tua vida. Oh, no nome de Jesus. Você precisa nessa noite, querido, entender. O Senhor diz assim para você nessa noite: ô igreja, não endureçais os vossos corações quando vocês ouvirem a minha voz, como o povo lá no deserto. Não endureçais o coração quando você ouvir a voz do Espírito de Deus na tua vida. Ele quer restaurar o teu sonho, Ele quer restaurar o ministério, Ele quer restaurar o altar que está destruído na tua vida. É nessa noite, meu amado, que o Senhor te chama para um lugar secreto. Ele chama você nessa noite, homem, mulher, para um lugar secreto. Oh, você precisa tirar a sandália dos seus pés. Você tem que tirar a sandália dos seus pés. Você está te chamando hoje para o vale da humildade. O Senhor está dizendo essa noite: eu vou te engrandecer muito. Oh, eu vou te engrandecer muito, homem. Todos olharão e verão: é Deus, é Deus. Foi Deus quem levantou. Foi Deus quem levantou. Todos olharão e verão e dirão: é Deus. Foi Deus que levantou. Foi Deus. Foi Deus que levantou. Oh, aleluia. Foi Deus que levantou. O Espírito Santo está no nosso meio nessa noite. Eu preciso que você acredite nisso. Creia nisso nessa noite. A palavra de Deus fala que Ele procura os verdadeiros. Ele procura nessa noite os verdadeiros. Oh, Senhor, vem nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Toca na igreja, Espírito Santo. Toca nas vidas nessa noite, Espírito Santo. Toca, 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 toca nas vidas, Espírito Santo. Toca nas vidas, Espírito Santo. Toca nas vidas. Toca nas vidas, Espírito Santo de Deus. Toca nas vidas, Espírito Santo. Oh, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Com o teu olho fechado ainda. Teu olho fechado ainda. Queria que você, com o teu olho fechado ainda, falasse com Jesus um momentinho. O Espírito Santo fala no meu coração que o Senhor quer ouvir a tua voz. O
Senhor quer ouvir a tua voz nessa noite. Oh, o Senhor quer te ouvir a tua voz nessa noite. Oh, o Senhor quer ouvir você chamar Ele de papaizinho nessa noite. O Senhor está com saudade de você. Oh, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. O Senhor está com saudade de você, de ouvir tua voz. Ele quer ouvir tua voz nessa noite. O Senhor quer ouvir tua voz nessa noite. Ele quer ouvir tua voz nessa noite. Não endureçais os vossos corações, como endureceram o povo no deserto. Oferece o teu coração para Jesus nessa noite. Diga assim: Pai, meu coração é teu. Meu coração é teu, Senhor, nessa noite, Jesus. O meu coração é do Senhor. Eu te entrego o meu coração, meu Pai. Eu te entrego o meu coração nessa noite. Senhor, eu entrego o meu coração nas tuas mãos nessa noite, Jesus. Oh, Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui. Glória ao nome do Senhor. Ainda com os teus olhos fechados. Continua com os teus olhos fechados ainda. Quando Jesus desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio uma pessoa leprosa, uma pessoa que não aguentava mais, uma pessoa que não tinha mais força na sua carne, uma pessoa que estava destituída da sociedade, uma pessoa desacreditada, que ninguém mais via nada nela. Veio essa pessoa até Jesus. E essa pessoa adorou Jesus dizendo... A palavra diz que a adoração não foi um louvor, a adoração não foi um culto de domingo à noite, mas a maneira com que aquele homem precisava tanto de algo que só podia vir da parte de Deus. A maneira dele adorar foi declarando, a maneira dele adorar foi dizendo ao Senhor. E ele disse assim: Senhor, Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Foi dessa forma que aquele homem adorou a Jesus, declarando que se fosse vontade dele, ele poderia ser livre daquele mal. E como nesta noite o Espírito Santo, usando o teu servo, diz que nós precisamos aprender a conhecer Jesus. Eu quero que você aprenda nesta noite quem é Jesus e como Jesus recebeu aquela adoração. Jesus estendeu a mão, tocou naquele homem e disse para ele: é claro que eu quero, seja curado. É claro que eu quero que você seja transformado. Em contrapartida, o diabo, ele quer que as pessoas continuem leprosas, ele quer que as pessoas continuem perdendo, que as pessoas continuem no vício, que as pessoas continuem na religiosidade, que as pessoas continuem visitando igrejas, porque somente quem visita é quem é doente. Mas a vontade de Jesus é: eu quero. E nesta noite, eu tenho aqui nas minhas mãos um homem que está com tumor pelo corpo inteiro.
E eu quero convidar a igreja para nós orar por este homem. Eu tenho aqui também na minha mão o Givanildo, que precisa de libertação do álcool. Adriana, que tem causa de justiça. Seu Júlio, nós oramos por ele semana passada e ele faleceu. Agora nós vamos orar para que Deus conforte a família. A Dirce, ela está aqui, ela também quer oração para depressão. O César é esse homem que está com tumor no corpo todinho. Vamos ficar de pé? A vontade de Jesus sempre é: eu quero, eu quero, eu quero. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus antes de orar pelos enfermos? Tem alguém nesta noite que quer levar Jesus para a sua casa? Que você chegou aqui nesta noite e você sabe que a sua vida, ela está cheia de percas, que a sua vida está um marasmo, uma luta terrível. Você quer? Aquele homem, ele adorou Jesus, mas não foi com louvor, não foi num culto cheio de gente. Aquele homem adorou Jesus dizendo para ele, declarando. Tem alguém nesta noite que quer se declarar: eu preciso aceitar esse Jesus, porque eu já entendi que a vontade de Deus é que eu seja transformado e abençoado? Tem alguém aqui nesta noite? Amém. Cadê a dona Dirce para me orar por ela por depressão? É isso mesmo? Quer vir aqui, irmã? Traz alguém ela para mim. Glória a Deus. A senhora crê, dona Dirce, que a vontade de Jesus para a senhora é que ver a senhora bem? A senhora crê nisso? Vamos levantar as mãos para cima. Amém. Cadê a Adriana? Vem cá, Adriana. Rapidinho. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Semana passada eu li que o Senhor é movido por compaixão. E eu sei que o teu coração nesta noite, Jesus, porque este culto é teu, esta igreja é tua, este povo lhe pertence. E eu sei que o Senhor está presente neste lugar. Nós só preparamos o ambiente, meu Deus, com a nossa palavra de adoração quando confessamos que Tu és o nosso Senhor. E eu sei que a Tua vontade é de ver a vida da Dirce completamente transformada, Senhor, de dentro para fora. Eu sei que a vontade do Senhor é que a Adriana, Senhor Jesus querido, possa ser restituída em tudo aquilo que o diabo roubou dela. Eu sei, ó Deus, que o Senhor quer curar todos aqueles o qual nós falamos nesta noite, que precisa de um milagre, que precisa de uma libertação. Ó Jesus, Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo de hoje, e o Senhor será sempre eterno. Mas eu quero nesta noite, juntamente com a Tua igreja, declarar dos céus a nossa vitória como povo de Deus, que crê no Deus vivo, que crê no Deus poderoso e que está presente entre nós. Por isso eu quero liberar a cura, a libertação nesta noite, a manifestação do Seu poder em nome de Jesus. Você que acredita, aplaude esse Deus nesta noite em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.